Camila Facundo Martins de Souza, nascida dia 14 de fevereiro de 1992, às 8h20. Camila Facundo Martins de Souza, nascida em 14 de fevereiro de 1992, às 8h20. Camila Facundo Martins de Souza, nascida dia 14 de fevereiro de 1992, às 8h20. Essa é a sua cabalística de acordo com a sua data de nascimento. Nós começamos pelo Odu, esclarecendo que o Odu é o seu chão, o lugar aonde você pisa, os caminhos que você trilha, os caminhos que você escolhe. É o chão aonde você está, é o que está abaixo dos seus pés, é aquilo que te suporta, é aquilo que sustenta o seu corpo. Odu é o seu caminho. Seguindo isso, é uma numerologia de caminho, também um orixá de caminho dentro das religiões afro-brasileiras. Partindo disso, seu Odu vem com o número 10. Numerologia 10 seria 1 e 0. A numerologia 10 traz a qualidade do Oxalufã, que seria o Oxalá velho. Oxalá velho seria Jesus Cristo na sua forma cansada, na sua forma exausta, como um avô, como um grande sábio, contador de histórias, muito direcionado e focado naquilo que procura. Trazendo isso, significa também que na encarnação passada você foi regida pela coroa através desse orixá, também dessa numerologia 10. A numerologia 10, ela te persegue por questões do seu caminho e passado. A numerologia 10 traz para você problemas de infância, como abusos, podendo ser físicos, como também pode ser apenas uma anulação do ser, como maltratos, também como indiferenças entre as pessoas mais próximas, podendo vir dos laços maternos ou paternos, também dos laços mais próximos, como amigos de familiares, tios, tias ou primos e primas que vinculam a vida da família em si. Pessoas que supostamente seriam de confiança. Isso traz uma anulação ao seu comportamento físico, trazendo grandes dificuldades e muitas das vezes nem é lembrada na memória física do ser. Simplesmente acontece. Isso traz problemas de relacionamentos e também traz problemas familiares internos, como o de suportar a própria família ou até mesmo de dar o perdão e também de se perdoar. Mas lembre-se sempre que somos o espelho daquilo que fomos criados. Se nossa mãe ou nosso pai tem um hábito de fazer algo que nós não gostamos, provavelmente quando nós não aceitamos ou não superamos aquilo, tendemos a agir da mesma forma para frente. Lembre sempre disso, a família é o seu porto seguro. Independente do pior estado que ela esteja, sempre você vai ter que ter importância em relação a isso. É o seu nome, é o seu sobrenome, é a sua data de nascimento, é o seu reconhecimento. Como diz o ditado, filho de peixinho, peixinho é. Então significa que todas as outras pessoas lhe condenarão por conta do seu sobrenome. Dar o perdão e se perdoar é algo necessário que você precisa. Peço encarecidamente que você ouve várias vezes esse áudio, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, para que você consiga se concentrar em todos os aspectos designados. Trazendo Oxalufã significa ter depressão. Significar ter depressão significa que temos que deixar muito bem claro que a depressão não existe cura. Não existe uma pílula mágica que você toma e simplesmente esquece do seu problema. Existem coisas que vão te dar o sustento por alguma coisa, como por exemplo supostos alicerces que podem ser comprimidos, ansiolíticos, antidepressivos ou até mesmo energizantes para algo na vida.
mas não resolve o problema, simplesmente tapa o sol com a peneira. Tapar o sol com a peneira, alguns raios podem ainda afetar, ou seja, qualquer outro empecilho que acontecer em sua vida vai trazer obstáculos e dificuldades para você entender o seu processo espiritual e evolutivo. Aconselho você pelo Hesíodo forte do numerologia 10, que é o Oxalufã, que seria o sincretismo de Jesus Cristo na Igreja Católica. Assim como Jesus Cristo se sacrificou por uma humanidade, você também é daquela pessoa que se sacrificaria por alguém. E ainda mais que sejasse alguém que você ama, ou até mesmo que você tenha pena e dó. Jesus Cristo se dá muito melhor com outras pessoas, principalmente quando são acolhedoras, do que a própria família. E assim é você em sua vida. Você dá ouvido a pessoas de fora, se dá melhor com pessoas de fora, mas é difícil entender a própria família, onde cresceu, viveu e praticamente evoluiu, independente do aspecto ou condição que teve. Camila Facundo Martins de Souza, nascida em 14 de fevereiro de 1992, às 8h20. Essa é a sua cabalística apométrica e falaremos agora na posição do orixá em numerologia de acordo com a sua cabeça, relacionado à nuca, também considerado as suas costas atrás de você. Aquilo que está obscuro seria a lâmina oculta da vida. A carta obscura, aquilo que as pessoas não veem em você ou que acham que veem quando você está ausente de algum lugar, ou até mesmo de costa para uma pessoa. As pessoas tendem a ver muitos espíritos obsessores, depressão e também Yansan, trazendo um arquétipo de mulher guerreira e também de mulher encrenqueira, fofoqueira e daquelas que gosta de intrigas, brigas e confusões. Como Yansan é a dona dos ventos, da tempestade, dos raios, daquela que movimenta tudo com a força da água, na base do vento, seria o redemoinho, seria a tempestade, por exemplo, como dos super-heróis que costumamos ver por aí, para mais ou menos entender o que seria a questão do arquétipo Yansan. As pessoas imaginam que você seja desse orixá porque elas têm um hábito de ver algo ou de julgar você pelas costas. As pessoas gostam bastante de falar da sua vida. Você sempre foi uma pessoa polêmica e sempre foi assunto, aonde quer que você tenha passado. Simplesmente as pessoas têm uma vontade de falar de você, porque você intriga tudo isso nas pessoas, você dá a elas certa liberdade para que elas permitam a se falar nisso. Mas também Yansan te protege. Com certeza rola muitas intrigas quando se fala de você, porque as pessoas têm pensamentos diversos e diferentes de acordo com a mesma personalidade. Algumas pessoas vão achar você assim, outras assado, e vai começar a sempre a rolar uma discórdia entre os faladores. Camila Facundo Martins de Souza, nascida em 14 de fevereiro de 1992, às 8h20. Essa é a sua cabalística apométrica e agora falaremos da sua frente, conhecido também como testa, devido à posição da sua cabeça. Essa numerologia traz o número 8, ou seja, o 8 ao inverso, o contrário, ele é igual. Existe aquele ditado que diz ou é 8 ou 80. Isso significa que você traz uma qualidade muito insuportável, que são as vibrações que você vive hoje. É a qualidade que é incompreensível. Você traz uma bipolaridade estupidamente infeliz,
que vai condenar você em questões de amizades, em questões de relacionamentos, em questões de muitas coisas, inclusive de trabalhos na sua vida. Você consegue, tem o hábito de conseguir, mesmo que inconsciente, gerar confusões por onde você passa, devido a algum comentário que você fale para alguma pessoa. Já é o suficiente para causar a discórdia. Existem pessoas que têm a característica de acolher o que você fala e passar à frente como um exagero ou hipérbole de cada pessoa, gerando assim conflitos entre outras pessoas e fazendo com que você seja exonerada, por exemplo, do assunto. Então, alguma pessoa tomar a culpa por você, muitas das vezes por um simples comentário que você tenha dito. O 8 traz também o Oxaguian, seria a versão jovem do Oxalá, o mesmo que nós falamos no Odu. O Oxaguian, diferente do Oxalufã, é o jovem guerreiro, batalhador, cheio de sonhos e com a vida toda para resolver as coisas. Cria asas e não raízes, quer voar, quer ter liberdade, quer conduzir a própria vida, quer ser independente. Geralmente isso acontece porque o Oxaguian foi criado por Ogum e não viveu nos reinos de seu pai. Como tende a ter uma questão intrínseca pela data de nascimento, pelo ser gerado, mas também tem algo que se aprende com aquele que se cria. Ogum guerreiro, dono do fogo, do metal. Então Oxaguian, do numerologia 8, ele é um Jesus Cristo com armas de ferro, com espadas, com lanças, com escudos. Então é um Jesus Cristo moderno, é um Jesus Cristo diferente, é um Jesus Cristo trabalhador, guerreiro, forte. Então traz também uma característica um pouco agressiva de vez em quando. Pode gerar conflitos. O seu pior dia da semana é a sexta-feira, insuportável. Se você puder não sair na sexta-feira ou tomar bastante tranquilizantes para se acalmar, assim como banhos gelados ajudam muito, água com açúcar também, porque são elementos que acalmam o santo do Oxaguian. Fazendo isso, você vai ter mais liberdade e autonomia para viver bem uma sexta-feira, porque se uma pessoa te afrontar na sexta-feira, é o dia que a sua paciência está esgotada. Também gera aquela questão de que é o sexto dia de trabalho, porque o sétimo dia Deus descansou, como diz a Bíblia. Então é o Odu que acontece isso. Após 7 dias não existiu mais nada. Segundo a Bíblia, acabou-se o mundo e se gerou outro. Então, perante isso, considera-se que o 8 ele foi criado depois disso, como algo secundário. Então, sempre você vive num mundo que você não está na realidade de hoje. Sempre você é sonhadora e busca coisas na sua vida que muitas das vezes está muito longe de ser e de acontecer. Apesar de todos os sofrimentos que você passou, você ainda consegue acreditar nas pessoas e ainda ser iludida. Abre os seus olhos para o mundo, veja a realidade, põe os seus pés no chão, esqueça um pouco os seus pensamentos, saia do mundo de Alice, não corra atrás de seu coelho e tente entender o seu propósito de vida, que é o hoje, o agora. O amanhã a Deus pertence e você não é Deus na terra. Não queira carregar a cruz que Jesus Cristo carregou. Não se sacrifique pelas pessoas. Um dia lá na frente, você com a idade que já está fazendo análises da sua vida, que não vale a pena ajudar as pessoas. As pessoas que você ajudou lá atrás com conselhos, até mesmo financeiramente, mesmo não podendo ter muito, você viu que são pessoas que te ignoram quando você precisa de algo, nem que seja de um abraço ou de um ombro amigo. São pessoas que vão te ignorar o resto da vida, que não vale o prato da comida que come. Não valem nada. Então seja egoísta. O
O conselho para você lidar dessas características é pensar em você, focar em você e cobrar mais da sua vida, principalmente financeira. Você deixa o seu pensamento sempre te atrapalhar demais, perde demais a concentração. Vou aconselhar que você tome água solarizada, pelo menos de 3 a 7 litros por dia. Vou te enviar o link da água solarizada para que você possa ter consigo e que você possa desenvolver uma boa qualidade, uma boa característica de acordo. Camila Fagundo Martins de Souza, nascida em 14 de fevereiro de 1992, às 8 horas e 20 minutos. Vamos falar sobre a sua direita. A direita é um dos pontos mais importantes da sua cabeça. Se vamos pensar de uma forma racional, entendemos que a direita ela vai permitir muitas coisas. Geralmente somos treinados para trabalhar primeiramente a direita. A direita é a proteção da esquerda. A esquerda seria a nossa sensibilidade, o nosso fraco, aonde nós menos temos força, como por exemplo, temos forças nas pernas, mais na perna direita do que na perna esquerda, mais no braço direito do que no braço esquerdo. Algumas pessoas têm o lado do corpo, o contrário, que seriam os canhotos. Mas são raros os casos e aí muda uma coisinha e outra. Num contexto geral, à direita nós vemos o seu primeiro pensamento para que você tome uma atitude. E o seu primeiro pensamento justamente traz as mesmas qualidades do Odu, número 10, que também vem na direita como número 10, trazendo assim o pensamento racional. Por exemplo, você precisa tomar uma atitude sobre um relacionamento. Então, antes mesmo que você tome essa atitude, você vai pensar, repensar, você vai remoer todo o passado. Então, você é uma pessoa que guarda nomes, mágoas, tudo dentro de uma caixinha e lembra tudo nos mínimos detalhes. Porque tal dia, do tal hora, estava assim, assado, e isso aconteceu, e isso você é o tipo de pessoa que vai jogar na cara sempre as coisas, porque você não esquece das coisas que te fazem. Dificilmente você vai conseguir perdoar uma pessoa por alguma atitude. Você vai guardar aquela mágoa para si quase que eternamente. Pensando dessa forma, você vai pensar muito antes de tomar uma atitude. Então, primeiro pensamento para uma primeira atitude, pensar em tudo que pode dar errado, pensar em tudo que pode surgir e acabar não fazendo. Num contexto geral, dificilmente você executa as suas coisas. Você é um pouco devagar nas questões de atitude, porque você pensa demais. Existe aquele ditado que diz: quem casa não pensa, quem pensa não casa. E a mesma coisa agora vai vir para as questões mediúnicas, porque na questão de mediunidade você tem grandes cobranças. Na questão de mediunidade você pode trabalhar com magias ocultas, com entidades de calunga, entidades trevosas, também de magias, assim como religiões luciferianas, ou até mesmo quiumbas, quimbandas e até mesmo umbanda. São as religiões magísticas de coisas esotéricas que mais vão te chamar a atenção. Ser evangélica não tem graça. A Bíblia para você não tem graça. Mas velas, feitiços, galinha, padê, são coisas que chamam a sua atenção. Magias, entidades, enfim, vários arquétipos relacionados à magia ou astral vão te chamar a atenção, como numerologia, como astros, como fenômenos, todas as coisas que possam surgir de diferente na sociedade e na humanidade. Pensando dessa forma, você também tem uma característica mediúnica para dom de cura.
A cura, ela é intrínseca. Você conseguiria curar uma pessoa simplesmente ao tocar nela, ao dar um passe nela, tendo entidades de grande luz, respeito e sabedoria que conduziria muito bem esse processo espiritual. Lembrando que é necessário um desenvolvimento bem longo e também de muita responsabilidade, firmezas e assentamentos para que você consiga executar um trabalho dessa forma. Perante isso, vemos também as suas profissões, qualidades profissionais. Não quer dizer que você seja obrigada a ser isso, mas perante tudo que acontece, você no mínimo tem que seguir ou o caminho mediúnico ou a linha kármica através da profissão. Uma vai começar a inaqualar a outra, porque a qualidade está em ser espiritualizada e não doutrinada. A questão da profissão vem em todas as áreas de saúde, psíquicas, mentais, ciências, principalmente ciências humanas, ou seja, lidar com pessoas, crianças, idosos, enfim, de qualquer faixa etária, também reconstrução de família, lares, também tudo aquilo que talvez você não tenha tido. Serva como exemplo para que você faça com que as pessoas consigam. Então tem característica para psicóloga, psicóloga clínica, psicóloga analítica, RH, também terapeuta, psiquiatra, médica, enfermeira, técnica de enfermagem ou até mesmo auxiliar ou cuidadora. Toda a questão que envolve cuidar do ser humano, ajudar o ser humano, pode envolver a sua vida. Em que aspectos mais educacionais vem a pedagogia, também a disciplina de qualquer uma das áreas, principalmente se as áreas forem pensantes, principalmente literatura, gramática, são coisas que vão te fabular e vão te dar uma concentração de nível maior. Claramente você não é obrigada a seguir a essas funções. Também poderia ser médica ou, mais comum, todas as pessoas cortam caminhos hoje. As pessoas não estudam mais. As pessoas, elas aprendem a ser espertas e a ganhar dinheiro supostamente fácil ou pelo menos rápido, de alguma forma ou outra. Aí vem características de vendas, também de abrir próprios negócios, de construir as próprias coisas, que são as fantasias que os seres humanos pesquisam e procuram a respeito daquilo que querem e que de repente alguém possa querer. Nem sempre isso dá certo e as frustrações são incríveis e irreparáveis, porque a depressão não tem cura, e aquilo que não consegue e se pune é muito difícil de lidar. Então lembre-se bem que uma forma de você cumprir o seu karma é a questão na área da saúde, estando em movimento, trabalhando com as pessoas para o melhor do ser. Então falamos do seu pensamento, da sua atitude, da sua profissão e do seu dom mediúnico. As qualidades de dom mediúnico servem para qualquer religião ou doutrina, importando sempre que você precisa ser espiritualizada. Camila Facundo Martins de Souza, nascida em 14 de fevereiro de 1992, às 8 horas e 20 minutos. Essa é a sua cabalística apométrica e esse áudio vai corresponder à sua posição esquerda da sua cabeça. À esquerda vem o 11, assim como veio na nuca, atrás. O 11 traz Exu, Egum, Si e Yansan, tomando a frente. À esquerda seria o seu negativo, seu pejorativo, seu karma, aquilo que dificilmente você vai conseguir lidar. É difícil pessoas que batam de frente com você, vão comprar uma grande e eterna briga. Então é o seu karma, pessoas fortes, guerreiras, que também pensam como você pensa, principalmente querem espaço, assim como você também quer.
estão correndo atrás de conquistar as suas coisas, são apegadas a matérias e dificilmente conseguem lidar com os seus problemas, refletindo sempre no problema dos outros, algo que possa superar aquilo que tenha passado. A dificuldade entre pessoas fofoqueiras, intrigueiras, também briguentas ou até mesmo violentas podem gerar conflitos na sua vida, principalmente em aspectos de relacionamento. Homens com personalidades fortes que simplesmente podem desenvolver grandes situações de empecilhos na sua vida. A esquerda é o seu pejorativo, seu karma. Por mais que você dê voltas, voltas e voltas, você sempre vai parar no mesmo ponto de partida. Não adianta correr dos brigões, intrigões, nem das pessoas mal intencionadas. Simplesmente precisa aprender a conviver, mesmo que seja um inimigo. Camila Facundo Martins de Souza, nascida em 14 de fevereiro de 1992, às 8h20. Essa é a sua cabalística apométrica e falaremos nesse áudio da coroa. A sua coroa vem com o Odu de numerologia 4, seguindo Iemanjá por adoção, até mesmo, mas a qualidade original vem do Egungun, que seria um orixá ancestral ao Obaluaê, ou seja, você é filho de espíritos de rua, considerados vampiros eternos que nunca morrem, sugadores de energias e de obsessões. Isso, a coroa, é o que você precisa atingir, é aonde você precisa chegar, é o seu troféu, é o seu trunfo, é o seu merecimento. Hoje você não está nas vibrações da sua coroa, você recebe vibrações da coroa muito instantaneamente, uma vez por ano, que é quando a sua lua troca, as coisas se transformam. Geralmente você recebe na semana anterior ao seu aniversário. Então, se você faz aniversário 14 de fevereiro, por volta de 7 de fevereiro, você começa a receber, pode ser até o dia 14, as vibrações do Odu 4. O Odu 4 é uma qualidade vampira. Te encaminharei todos os áudios que respondem a essa cabalística do Odu 4. A qualidade vampira traz uma qualidade de viver muito tempo. Assim como os vampiros vivem muito tempo, os filhos do Odu 4 têm condições de viver em tempo demais. Com boa saúde, com boa prosperidade, finança, inteligência, sabedoria. Porque quanto mais tempo se tem, mais se aprende, mais se acolhe. Precisa aprender a controlar a sua ansiedade. Precisa respeitar as restrições alimentares que passaremos após o último áudio. Então, você vai começar a entender melhor sobre as suas características de acordo com o que acontece na sua vida e as restrições alimentares de acordo com as energias que você foi gerada. O Odu 4 traz problemas de insônia, perturbações de sono, podendo desenvolver paralisia do sono, também perturbações de mente, até mesmo se sentir obsediada. O Odu 4, bem trabalhado, traz a possibilidade da troca de energia com as pessoas, do negativo para o positivo. Por exemplo, se estiver carregada, pode descarregar em alguém mais forte que você e tomar a energia positiva dela. Algo assim geralmente acontece inconscientemente, por mais que você não saiba, não queira ou não quer que aconteça. Isso pode gerar conflitos porque as pessoas percebem que se sentem sugadas ao seu redor. Não é a energia que você vive hoje, como eu disse, somente uma vez por ano, até que você consiga viver bem de acordo com essas energias. Problemas de insônia serão comuns, vidas noturnas, alergias ao sol, também a produtos que tenham muita vitamina D ou C. Isso pode gerar complicações na sua área de saúde, mas viver na qualidade 4 é passar por muitos karmas, porque se entenderia Iemanjá, que é aquela que tem todos os santos. 9 é a numerologia que tem todos os números, porque do 0 ao 9, depois tudo se repete.
Então, se você compreender que é a junção de um para outro, vai definir a sua coroa. Sua coroa de acordo com as posições da sua vida, da sua cabeça, das suas decisões. Trabalhar o Odu 4 em sua mente seria muito interessante. Entender todas as características, todos os orixás, todas as numerologias faz parte do processo de vida. Compreende-se que se aprendemos a contar do 1 ao 9, então conseguimos contar todos os números infinitos da vida. E é isso que você precisa, é o top da maneirice, é passar por todos os obstáculos e por todos os karmas, coisa que começou ainda há pouco tempo. Vai gerar muitos conflitos em sua cabeça e nós podemos ajudar você através dos desdobramentos, que é fazendo a iniciação à Casa de Padilha, estudando e desenvolvendo a sua mediunidade à distância. Camila Facundo Martins de Souza, nascida em 14 de fevereiro de 1992, às 8 horas e 20 minutos. Essa é a sua cabalística e essa é a explicação da sua hora do nascimento, que é o orixá que rege através da numerologia de acordo com a hora que você nasce. Existe um pai adotivo ou uma mãe adotiva. No seu caso foi o Xalufã, que é o mesmo do Odu, é o mesmo da direita, seguindo todos os mesmos aspectos, principalmente ressaltando a depressão e os obstáculos familiares. A sua família é difícil de lidar, com certeza você vive uma guerra, caso você não consiga estabilizar essa energia e essa força.